E aí, meus garotos, meus lindos, tudo bem com vocês? Estava com saudade já, tá? Galerinha, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a construção de Brasília. No último vídeo nós falamos sobre a dinâmica socioespacial do estado de Goiás. Por que a construção de Brasília é uma continuação disso aí, pessoal? Porque Brasília foi uma compra territorial que a presidência fez com o governo de Goiás para que pudesse trazer a capital, que antes era no Rio de Janeiro, para o centro do Brasil, a fim de que isso ficasse mais bem distribuído. Vamos ver o que aconteceu nesse período? Pessoal, a construção de Brasília. Os objetivos básicos para a mudança de capital, pessoal, era obedecer à Constituição de 1891. Não é essa Constituição que está vigente aí, ó. Cuidado. Ela foi reafirmada pela de 1946, que tinha como objetivo integrar o interior do país, gerar emprego, ocupar parte da mão de obra nordestina e promover o desenvolvimento do país, contribuindo para desafogar a região centro-sul, tá? Então, pessoal, é mais ou menos assim, de Goiás para baixo, o Brasil estava indo de vento em popa, e de Goiás para cima, a galera achava que só tinha mato, tá? E a capital, estando no Rio de Janeiro, estava muito longe de tudo. Então, Brasília, ela tá meio que no centrão do mundo aqui, no centrão do país aqui, tá? E por estar no centrão do país, é fácil de você ter acesso a todas as outras regiões, ok? Os motivos, pessoal, entre os objetivos básicos para a mudança da capital, destacava-se obedecer à Constituição de 1943, que a gente estava nessa questão de integrar o interior do país, ocupar a mão de obra, porque o pessoal do Nordeste estava sofrendo muito com o desemprego, tá? A gente precisava desenvolver e promover o país, pessoal. Como que isso acontecia? Como tudo era voltado muito para a região centro-sul do país, a região centro-norte ela ficava desamparada. E aí, a mudança na Constituição, lá em 1891, ela propôs que nós tomássemos medidas para que a gente conseguisse integrar o país de forma geral, e assim a gente conseguisse desenvolver o país como um todo e não só deixando na região centro-sul toda a parte de capital do país. E capital aqui eu estou usando como dinheiro, ok? Como que foi o planejamento, pessoal? Em termos estratégicos e econômicos, o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, foi marcado pela elaboração e aplicação de metas. Ele foi aquele cara que ficava falando 50 anos em 5, que queria desenvolver pra caramba, que achava que dinheiro dava em árvore. Era maravilhoso esse cara. Que estava dividindo em 6 grandes objetivos: energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação e, é claro, a construção de Brasília, que foi chamada de metassíntese. Ou seja, o mais importante que ele queria que era construir Brasília. A vida presidencial desse cara foi voltada para planejar a construção de Brasília. Apesar da descrença generalizada de que a nova capital fosse construída, Juscelino ele conseguiu aprovar no Congresso em 19 de dezembro de 1956, a Lei 2.874, que daria seguimento ao progresso de criação à Companhia Urbanizadora da Nova Capital, o Nova Cap, que executaria o projeto. Pessoal, ninguém acreditava que o JK ia pegar a capital lá do Rio de Janeiro, capital linda que era o Rio de Janeiro, e trazer por meio do nada, que era Goiás nessa época, tá? Lembrando que Goiás, pessoal, ele tá aonde está construído Brasília, ele tá nas planícies centrais, lá nos planaltos centrais, e não tinha nada. Era mato e mato. E de vez em quando os gadozinhos, tá? Então, o pessoal não tava botando muita fé que o JK ia conseguir fazer isso. E foi bem problemático tudo isso aí, mas o JK fez a parte dele e conseguiu aprovar, em 1956, já no ano que ele entrou, essa lei, que foi o que deu seguimento para construir
e executar o projeto da construção de Brasília. Para presidir essa nova CAP, pessoal, foi nomeado Israel Pinheiro. Ele era engenheiro formado na Escola de Minas de Ouro Preto, político mineiro, ex-presidente de Minas, João Pinheiro, e ele era amigo de JK. O cara foi bem nascido, né, pessoal? Bem nascido, que a gente chama, berço de ouro. Além de político, o cara era engenheiro e amigo do JK. Não precisava de muita coisa, não, tá? O edital do concurso para a escolha do projeto urbanístico Brasília foi marcado para março de 1957. Concorreram 26, dos quais 16 foram eliminados já na seleção prévia. Entre os que ficaram estava o Lúcio Costa, o Ney Rocha Silva, o Henrique Midlin, o Paulo Camargo e o Roberto, da firma Construtec. Só gente top. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, de 26 projetos que rolaram, 16 já foram eliminados assim de cara. Já olhou e falou assim, não, para que tá errado, gente. Não vai dar certo assim. Vamos fazer de uma forma diferente. Tava selecionada essa galera aqui. O projeto aprovado, de autoria de Lúcio Costa, dividiu a opinião dos arquitetos. Para um passava de rabisco e a sua inscrição não deveria nem ter sido aceita. Para outros, era simplesmente brilhante e genial. O representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, por exemplo, ele abandonou o divergir do resultado, já que a proposta de Lúcio era um rascunho. E os concorrentes derrotados não se criaram uma polêmica que repercutiu à imprensa na época. Virou um bafafá. Falou que estava rolando muito favoritismo, tá? E o que aconteceu, pessoal? Tinha gente que achava que era incrível, que o projeto dele era fodástico. E ninguém pode me denunciar para coordenação por causa desse palavrão. Mas tinha gente que achava que o cara não estava fazendo nada, que era só um rascunho e que ele não devia nem ter sido aceito na seleção. O que aconteceu com o plano piloto? O Lúcio, ele não pretendia participar do concurso para o plano piloto da nova capital e partiu em viagens aos Estados Unidos. Só ao final do prazo de inscrições que ele sentiu necessidade de desvencilhar de uma ideia que, segundo suas palavras, tinha surgido quase pronta em sua mente durante a viagem do Brasil, para fora do Brasil. Ele mandou comprar algumas folhas de papel de desenho, uma caixa de lápis de cor e esboçou a ideia escrita à mão, com 15 desenhos simples e um plano geral, e foi entregue minutos após o encerramento do prazo final. Cara, é o brasileiro nato, né? Se a gente for parar para pensar nisso, é o brasileiro nato. Deixa tudo para a última hora, faz um rabisco, entrega e dá certo na maioria das vezes. O que aconteceu nesse caso? O projeto ele consistiu basicamente no eixo rodoviário ou eixão, no sentido monumental leste-oeste, a criação arquitetônica dos movimentos centrais que foi designada Oscar Niemeyer. O eixo rodoviário é formado pelas asas sul e norte e pela parte central, onde se encontram sob a rodoviária o plano piloto. As asas são áreas compostas pelas superquadras residenciais, quadras comerciais e entre quadras de lazer. Se você já tiver ido em Brasília, você vai ver, principalmente lá dentro do plano piloto, pessoal, é um negócio de louco. De um lado da rodoviária, na asa sul e na asa norte, é aquelas quadras gigantescas de casa. Tem quadra de basquete, tem quadra de futsal, tem quadra de vôlei espalhado para tudo quanto é lugar. E isso faz parte do projeto do plano piloto, tá? O eixo monumental ele é composto pela esplanada dos ministérios e pela Praça dos Poderes a leste, a rodoviária, os setores autarquias, setores comerciais, diversão e setores hoteleiros em posição cêntrica, a torre de TV, o setor, a Praça do Buriti a oeste. Pessoal, Brasília é uma cidade muito bonita, principalmente se você vê de cima.
Caso alguém aqui já tenha viajado de avião saindo do aeroporto internacional de Brasília, gente, é magnífico. Dá para você enxergar a ideia de um avião que realmente foi o que construíram Brasília. Você tem aquela parte central lá e dos lados realmente parece uma asa de avião. É muito fantástico e é muito bem dividido. Você tem a esplanada dos ministérios de um lado, a Praça dos Poderes. É muito bonito você ver a esplanada dos ministérios, uma avenida muito grande com todos os ministérios lá. A torre de televisão é uma coisa magnífica, pode subir lá. Tem um monte de banquinha de comida exótica e legal, tá? Recomendo experimentar quando vocês forem lá. Muito bacana. O plano piloto, pessoal, ele é literalmente isso daqui, ó. Tá aqui o centro. Você tem a asa norte e a asa sul. É isso. Aqui você tem as quadras residenciais, tem tudo. Tem a esplanada, tem a Praça dos Poderes, tem a torre de TV. E é muito bonito. Brasília tá bem aqui, ó, gente. Bem no meio do Brasil. Bem no coraçãozinho. A gente chama de coração da besta, tá? Pessoal, a gente não pode esquecer, galera que curte um rock nacional aí, as maiores bandas de rock nacional surgiram aqui, tá? A gente tá falando aqui de Capital Inicial, Plebe Rude, os Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, e me falhou um monte de nome agora, mas é gente pra caramba. Todas essas bandas, elas surgiram aqui, ó, no coração da besta. Pessoal, os candangos. As obras elas se iniciaram em fevereiro de 1957, com apenas 3.000 batizados de candangos. Aqueles que construíram Brasília vindo dos quadrantes do território nacional foram chamados de candango. Pessoal nordestino que está vindo, migrando para cá. O candango ele tornou-se um título de glória. Os candangos eram os anônimos que realizavam tarefas impossíveis. Candango ele foi chamado pelo engenheiro profissional categorizado para esse trabalho, ok? Os candangos, pessoal, eles construíram tudo. Tinha a mente que pensava e eles que estavam lá batalhando e construindo, ok? Os custos. Brasília custou cerca de $1 bilhão. Para a época, isso não foi tão caro, tá? O dólar não era tão alto assim. Esse custo elevado deveu-se em parte à ausência de estradas de ferro e de traçadas para levar o material de construção. Então, esse transporte foi um pouco mais difícil. A solução foi transportar o material de construção por via aérea, o que encareceu muito. Ou seja, se tivesse estrada de ferro, teria sido bem mais barato. Mas, lembrando-se que trata da construção de uma cidade capital de um país extremamente planejada e monumental. $1 bilhão, que não era tão alto em relação ao real como é agora, ok? Mentira, pessoal, nessa época nem era real, tá? Construção. A construção de Brasília demorou quase 4 anos, mas depois de 3 anos a maioria de seus principais edifícios estava pronta, dentre os quais o Palácio da Alvorada, primeiro prédio da capital construído em concreto armado, a primeira construção de estrutura metálica, que foi trazido pelos Estados Unidos, foi o Brasília Palace Hotel. Brasília Palace Hotel e aqui Palácio da Alvorada. O que aconteceu no final de tudo? A partir de 1960, iniciou-se a transferência dos principais órgãos do governo federal para a nova capital com a mudança das sedes dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Lúcio Costa foi o principal urbanista da cidade e Oscar Niemeyer, amigo próximo de Lúcio, foi o principal arquiteto da maioria dos prédios públicos e Roberto Burle Marx foi o responsável pelo paisagismo, ok? Galerinha, muito interessante. Depois nós vamos ver os impactos que isso causou aqui no nosso estado, tá? Porque aqui a gente só tratou da construção de Brasília nesse vídeo. Mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre os impactos que isso gerou no nosso estado, ok? Qual foi a custa do território, o que mudou em relação à geração de empregos, à povoação do nosso estado, em relação à criminalidade também, a gente vai dar uma olhada. Façam os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me procurar. Um beijo no coração
e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Te amo a todos vocês.